Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre O Brilhante Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Para quem não lembra, eu indiquei esse vídeo quando a gente estava conversando sobre o caminho da servidão. Eu indiquei esse livro. Quando a gente estava conversando sobre o caminho da servidão do Hayek, há mais ou menos umas 2 semanas atrás. Então, se você ainda não viu as minhas primeiras impressões sobre o caminho da servidão, eu vou deixar o link aqui em algum lugar de forma mágica. Como prometido, a gente vai conversar sobre livros que não são necessariamente de filosofia política, principalmente sobre livros que a gente consegue fazer uma conexão entre eles, tá? E o Eichmann em Jerusalém e a banalidade do mal da Hannah Arendt tem uma conexão bem óbvia, assim, depois que você lê O Caminho da Servidão, e é isso que eu quero comentar especificamente nesse vídeo. Então vamos lá. Muito já foi dito sobre o Eichmann em Jerusalém. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que tem 2 semanas que eu terminei de ler esse livro e eu não paro de falar sobre ele. Todas as pessoas que convivem comigo estão de saco cheio de ouvir falar. Então esse é realmente um livro que vai ficar com você muito tempo depois que você terminar de lê-lo. Essa é a minha segunda leitura e não deixou de me impressionar, porque é realmente um relato muito forte. Eu vou fazer um resumo muito rápido, porque eu espero que você já tenha lido esse livro desde que eu indiquei ele lá 2 semanas atrás. Vou fazer um parêntese aqui, porque as pessoas estão me falando assim, Débora, se eu for ler todos os livros que você está indicando, eu vou acabar falindo. Mas galera, na verdade, desde que eu comecei essa série Seja Menos Bocó, eu indiquei como livros e literaturas indispensáveis só O Caminho da Servidão do Hayek e o Eichmann em Jerusalém. Então, não tem desculpa para não ter lido, beleza? Mas enfim, um resumo rápido é que a Hannah Arendt, que é a autora desse livro, ela é uma filósofa alemã judia que fugiu do nazismo e do Hitler em 1942 para os Estados Unidos. E aí ela vai voltar em 1961 para acompanhar o julgamento desse Eichmann no novo estado de Israel. Ela vai voltar como uma correspondente do The New Yorker, tá? E esse livro é o relato de um julgamento, como ela deixa muito claro e ela enfatiza ao longo do livro diversas vezes, que ela vai fazer uma tentativa de demonstrar para o leitor o que ela viveu e quais foram as impressões dela ao acompanhar o julgamento do Eichmann. Mas quem que era efetivamente o Adolf Eichmann? Ele era um oficial nazista, especificamente o tenente-coronel da SS, e ele era o responsável por lidar com a questão judaica. Depois da guerra, muito foi dito sobre o nome dele, então ele ficou conhecido como o responsável por arquitetar a solução final. Então, como ele era essa pessoa que lidava diretamente com a questão dos judeus no Terceiro Reich, o nome dele ficou muito vinculado ao Holocausto, tá? Então ele era responsável efetivamente por coordenar o transporte dos judeus, por estabelecer conselhos de judeus nas áreas que o Reich ia anexando, e era através desses conselhos de judeus que o nazismo conseguia identificar os judeus, conseguia organizá-los e transportá-los para os campos de concentração. Então, de fato, ele foi esse oficial proeminente dentro do nazismo, que ficou muito vinculado à questão judaica, e por esse motivo, quando o Estado de Israel, através do seu serviço de inteligência, o Mossad, descobriu que ele estava escondido na Argentina, eles organizaram uma mega operação para raptar o Eichmann. Então ele realmente foi sequestrado da Argentina. Não houve um acordo de extradição entre a Argentina e a Alemanha. O serviço de inteligência de Israel foi lá, raptou o cara e o levou para ser julgado em Israel. Quanto ao julgamento do Eichmann, existem várias questões de direito que são muito interessantes. Então, se você for um professor de penal, de direito internacional, eu recomendo muito que você pegue este livro e torture os seus alunos com as questões de direito envolvendo esse livro. A própria Hannah Arendt, dentro do livro, ela vai deixar muito claro que esse foi um julgamento cheio de problema. Foi um julgamento extremamente problemático. Diversas partes do livro, ela vai meio que fazer o papel do advogado do Eichmann. Tamanho eram as irregularidades presentes no julgamento, a Hannah Arendt, que é uma judia, acaba se vendo forçada a fazer o papel de advogado do diabo para que o livro não fique extremamente parcial ou somente o lado da acusação. Então, em algumas passagens ela vai acabar falando que se o advogado do réu fosse bom, ele teria levantado esta questão nesse momento, né? Então, para você ver o nível do julgamento. E lá no epílogo, ela vai deixar bem claro que as irregularidades e anormalidades do julgamento de Jerusalém foram tantas, tão variadas e de tal complexidade legal,
que no decorrer dos trabalhos e depois na quantidade surpreendentemente pequena de literatura sobre o julgamento, chegaram a obscurecer os grandes problemas morais, políticos e mesmo legais que o julgamento inevitavelmente propunha. Então, essa é uma questão muito forte do livro, mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar. Eu vou deixar para uma segunda ocasião, quando eu pretendo convidar algum professor especializado em direito penal ou direito internacional para a gente debater isso a fundo. O que eu quero focar nesse vídeo é especificamente na figura do Eichmann. Qual que é o problema do Eichmann? Como ele teve toda essa fama nazista pós-guerra e demorou 16 anos para ele ser efetivamente julgado, então as histórias que floresceram no entorno do nome dele eram múltiplas. Então, quando ele chegou em Jerusalém, e a própria Hannah Arendt vai deixar isso claro, esperavam encontrar um monstro, esperavam encontrar o capeta em pessoa, o responsável pelo holocausto judeu de fato. Inclusive, o Mossad teve a oportunidade de raptar ou Eichmann ou Mengele, que era o médico nazista lá famoso pelas atrocidades cometidas, e eles escolheram raptar o Eichmann, exatamente por causa dessa fama que o precedia, certo? Mas quando ele chegou em Jerusalém e quando a Hannah Arendt teve a oportunidade de entrar em contato com os depoimentos que ele prestou à polícia e durante o julgamento mesmo, descobriu-se que ele era uma pessoa medíocre. Ele era tão normal, que ele tendia a ser burro, sabe? Então, tanto a opinião dela quanto do advogado dele era de que ele tinha uma inteligência de um funcionário público mediano. E ele de fato era isso. Ele era um exímio funcionário público. Toda a história de vida dele vai nos levar a concluir isso, de que ele é uma pessoa que estava no lugar errado na hora errada. Que ele se juntou à SS porque alguém virou para ele e falou, por que não? E ele respondeu, por que não? Então, assim, ele teve, vamos dizer, o azar de estar servindo a um Estado assassino. E por estar servindo esse Estado assassino e assassinar pessoas ser a forma de subir os degraus da burocracia nazista, ele acabou se tornando um genocida. Que ele é um genocida, ninguém vai duvidar disso, tá? Então, apesar da defesa dele falar o tempo inteiro de que ele nunca pessoalmente matou um judeu, fica bem claro no livro que ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, de que realmente ele estava organizando os transportes para os campos de concentração e que ele tinha consciência de que, a partir lá do início da guerra, em 1939, os judeus estavam sendo mortos nesses campos de concentração, que ele não fez nada sobre isso, mas que na conduta dele, ele estava sendo simplesmente esse funcionário público de destaque. Mas como? Como que uma sociedade consegue organizar um sistema burocrático que é capaz de transformar pessoas supostamente comuns em genocidas, em assassinos de massa? Essa é uma resposta que a Hannah Arendt começa a nos dar. Então, ela vai traçar um perfil da sociedade alemã nesse livro aqui, muitíssimo interessante. Ela vai contar como as medidas nazistas foram progressivas, então não foi da noite para o dia que o Hitler começou o genocídio, ele fez isso em todos os territórios que ele ia anexando e que ele queria tornar Judenrein, então livre de judeus. Ele ia escalonando as medidas antijudaicas, então primeiro, ele estabelecia leis antijudeus. Depois, ele passava por uma imigração forçada e uma expulsão forçada, isso antes da guerra. Quando a imigração começou a apertar, quando a guerra começou a ficar mais próxima e os países foram fechando as fronteiras, ele passou a concentrar os judeus. E só depois da eclosão da Segunda Guerra que ele passa efetivamente para a solução final. E ela deixa muito claro no livro que a solução final não foi uma ideia do Eichmann, que ele nem teria essa capacidade intelectual para pensar em alguma coisa assim, que desde sempre o que ele queria era expulsar os judeus da Alemanha e não necessariamente matá-los, e que ele chegou ao ponto de coordenar o genocídio porque era o que ele precisava fazer, tá? A Hannah Arendt vai dando essas dicas de como isso foi feito. Por exemplo, quando ela diz lá que a forma com que o nazismo se estruturou na Alemanha transformou pessoas comuns em criminosos porque o Estado era criminoso, a sociedade estava se organizando de forma criminosa. Então ela diz assim como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo dita não matarás, mesmo que o desejo e os pendores do homem natural sejam às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava a consciência de todos, matarás. Embora os organizadores dos massacres soubessem muito bem
que o assassino era contra os desejos e os pendores normais da maioria das pessoas. No Terceiro Reich, o mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhecem, a qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, deve ter sido tentada a não matar, a não roubar, a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição e a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes tirando proveito deles. Mas Deus sabe como eles tinham aprendido a resistir à tentação. Então, a estrutura do Partido Nazista e da Alemanha nazista era uma estrutura que acabava incentivando as pessoas a agirem de forma criminosa e, mais do que isso, certo? O Eichmann, ele vai dizer o tempo inteiro que ele era uma mera engrenagem de um sistema em funcionamento. Embora você possa discordar dessa afirmação, embora existam outros livros que contraponham essa imagem do Eichmann como um simples burocrata, e aqui eu vou fazer um parêntese muito rápido para mencionar um livro que nos últimos anos ficou até muito famoso por fazer esse contraponto a Hannah Arendt, é esse livro aqui. É o Eichmann Before Jerusalem, da Bettina Steinhardt. Então, essa autora vai tentar fazer um contraponto à visão da Hannah Arendt de que o Eichmann era simplesmente um carteiro, era simplesmente uma engrenagem. Eu confesso que eu li o livro e, sinceramente, eu não comprei essa ideia. Provavelmente eu já havia sido seduzida pela Hannah Arendt, mas fica a dica de leitura aí para fazer o contraponto à opinião de que o Eichmann era um homem normal. Na opinião da Bettina, ele realmente era um psicopata, um monstro que conseguiu enganar todo mundo durante o julgamento. Fica a dica de leitura caso você queira um contraponto à visão que a gente está falando aqui. Mas enfim, e todos os outros livros que vão tentar examinar o nazismo vão ser bem claros de que existia toda essa estrutura burocrática por trás dos assassinatos. Então, um dos livros que é um marco na análise do Holocausto, que é o The Destruction of the European Jews, o autor vai ser bem claro aqui, logo no prefácio, que à medida em que ele ia tentando examinar a forma com que o nazismo conseguiu conduzir esses genocídios em massa, mais ele ia sendo sugado pela burocracia alemã, pela burocracia administrativa nazista. Então, quanto mais ele queria examinar o Holocausto, mais ele se viu obrigado a examinar uma infinidade de escritórios que os oficiais iam se passando memorandos, enfim. Era realmente um sistema extremamente burocratizado. Beleza, Débora, entendi, mas o que isso tudo tem a ver com o caminho da servidão do Reich? Se você viu o outro vídeo, você vai saber já de antemão que para o Reich, o nacionalsocialismo, o nazismo, era um partido de bases socialistas. Então, o Hitler nada mais fez do que condensar umas ideias que já existiam no meio da população alemã naquela época, e para isso ele vai dedicar um capítulo exclusivo para falar sobre as raízes socialistas do nazismo. E o que o Hitler fez foi só pegar essas ideias, juntar e personificar na pessoa dele. Então, tanto o Reich quanto a Hannah Arendt parecem compartilhar da opinião de que o Estado nazista era um Estado socialista. A Hannah Arendt vai falar lá na página 195 do livro que os nazistas sabiam muito bem que tinham mais em comum com a versão stalinista de comunismo do que com o fascismo italiano. E Mussolini, por sua vez, não tinha muita confiança na Alemanha, nem muita admiração por Hitler. Então parece que a Hannah Arendt compartilha dessa opinião aí do Reich de que a Alemanha nazista era um Estado socialista. Na opinião do Reich, qualquer Estado socialista vai inevitavelmente descambar no autoritarismo. Cada capítulo dele, ele vai te contando as formas com que isso vai acontecer, ok? E uma das formas que o Reich demonstra é como o socialismo vai se utilizar da burocracia, de uma deturpação do império da lei, de uma deturpação do estado natural das coisas para implementar o que eles gostariam de implementar. No caso do comunismo, em tese, uma maior justiça social, mas no caso do nazismo, seria a destruição dos judeus, ok? Então, como eu já indiquei, o capítulo 5 e o capítulo 6 vão ser bem claros em demonstrar isso, e por isso eu peço um pouco de paciência que a gente vai percorrer aqui esses dois capítulos, ainda que superficialmente. Então, lá em Planejamento e Democracia, o Reich vai nos contar as formas com que o socialismo é incompatível com a democracia. Como eu disse, quando você estabelece finalidades amplas para o Estado, como um bem comum ou um bem-estar geral, o interesse comum, esses são conceitos muito vagos,
que na verdade, se você forçar bem, podem significar qualquer coisa. E para fazer o Estado atingir um objetivo social, você nunca vai conseguir fazer isso dentro de assembleias democráticas, porque é absurdo até pensar que você conseguiria fazer isso dentro de uma assembleia democrática. Nunca vai existir um consenso sobre o que é justiça social. Nunca as pessoas vão entrar em consenso sobre o que, na opinião delas, é um bem-estar comum. Então, os debates vão ser ferrenhos dentro das assembleias democráticas. Vamos imaginar que você está falando de um país inicialmente democrático. E o que vai acontecer? Vai parecer que essas assembleias não estão dando conta do recado. Não é basicamente o que a gente enxerga nos países socialistas. E no Brasil de hoje, ele vai usar um termo muito engraçado. Ele vai dizer que é o seguinte, que os parlamentos chegam a ser considerados inúteis, casas de balbúrdia, incapazes ou incompetentes para realizar as tarefas para as quais foram eleitos. Cresce a convicção de que, para se fazer um planejamento eficaz, a direção deve ser retirada dos políticos e posta na mão dos especialistas. Vamos lá, é basicamente isso que a gente viu acontecer na Alemanha e é o que a gente vem acontecer no Brasil aí desde Getúlio Vargas. Então, é absurdo você pensar que, por exemplo, uma Assembleia Democrática vai votar e vai conseguir emendar cláusula por cláusula um vasto plano econômico, como se faz com um decreto comum. Eis aí um absurdo palmar. A gente viu isso aqui acontecendo, por exemplo, no debate da reforma da Previdência. Que loucura que foi você conseguir, dentro de uma Assembleia Democrática, um consenso sobre termos que são irreconciliáveis. Não existe um consenso para isso. Isso não deveria nem estar sendo objeto de debate, ok? Enfim, o que acontece quando as Assembleias Democráticas se tornam incapazes de discutir essa justiça social, esse objetivo comum? Acontece que, cada vez mais, você vai ter que formular leis gerais, regras cada vez mais abstratas, e a regulamentação dessas regras vai acabar sendo feita por decretos. Então, você tem uma delegação dos poderes da Assembleia Constituída, da Assembleia Democrática, para decretos, resoluções, órgãos e organismos não democráticos. E mais do que isso, quando ele passa para o capítulo 6 para falar sobre o planejamento e o regime da lei, isso significa dizer que quanto mais você vai editando normas de caráter geral, normas de caráter amplo, isso vai ser uma consequência natural de um Estado socialista, porque é impossível você regular de forma estrita coisas como, olha só, quando o governo tem de resolver quantos porcos é necessário criar, quantos ônibus cumpre pôr em circulação, quais as minas de carvão explorar ou a que preço devem ser vendidos os sapatos, essas decisões não podem ser deduzidas de princípios formais, nem estabelecidas com antecipação para longos períodos. E ele continua, podia-se escrever uma história da decadência do regime da lei em relação com a progressiva introdução dessas fórmulas vagas na legislação e na jurisdição, e com a crescente arbitrariedade e incerteza da lei e da judicatura, e o desrespeito que daí lhes advém, pois em tais circunstâncias elas não podem deixar de se converter em um instrumento político. Revela apontar mais uma vez a tal respeito que este declínio do regime da lei vinha se processando firmemente na Alemanha desde algum tempo antes de Hitler subir ao poder, e que uma política já bem adiantada no sentido do planejamento totalitário realizara grande parte da tarefa completada por Hitler. Dando-se ao governo poderes limitados, pode se tornar legal o mais arbitrário dos regimes, e é deste modo que faz possível a democracia estabelecer o despotismo mais completo do que se pode imaginar. Então, através da leitura dessas passagens de Caminho da Servidão, e quando você faz um mix com a leitura de Eichmann em Jerusalém, fica muitíssimo claro que os dois livros são complementares, sim, que a forma que a Hannah Arendt vai descrever a burocracia alemã é uma forma que casa perfeitamente com a forma que o Hayek vai descrever a evolução do socialismo para regimes totalitários. Então ficam as duas recomendações de leitura. Novamente, O Caminho da Servidão deve estar aí na top 1 livros para você ler, mas principalmente de Eichmann em Jerusalém, que é um livro maravilhoso, para além de ser um livro extremamente informativo e que vai te deixar com muitas caraminholas na cabeça aí para pensar
em muitas coisas relativas à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, ao Holocausto, mas também sobre assuntos extremamente atuais. Tem vários paralelos que a gente pode fazer com o Brasil referente a Eichmann em Jerusalém. E é isso. E se você ficou até o final, eu vou dar alguns recadinhos. O primeiro, galera, é que desde o primeiro vídeo que eu fiz, eu estou deixando bem claro que eu não sou uma pessoa especialista em nada. Eu não estou aqui para dar aulas. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então, à medida que eu faço as revisões, aparecem novas sugestões de leituras. Eu estou acatando a todas. Então, realmente, eu estou simplesmente dando a minha impressão sobre o que eu li, beleza? Eu não quero dizer que eu sou especialista nesses assuntos, nem de longe. E o segundo recado é que eu fiz um Apoia-se, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que é principalmente para a gente conseguir pagar o nosso editor, que no presente momento trabalha em um regime de semi-escravidão. Então você pode começar a contribuir a partir de R$5, e à medida que o Apoia-se for crescendo, eu vou conseguir fazer mais vídeos por semana, que é a intenção do canal. Cada vez mais livros, cada vez mais vídeos, mais conteúdos, mas para isso a gente precisa do seu apoio. É isso e até o próximo vídeo. Ah, gente, antes que eu me esqueça, na verdade eu já me esqueci, né? Porque isso aqui ficou como um adendo ao vídeo. Tem 2 filmes que eu quero indicar, na verdade, um filme e um documentário. O primeiro é o Operação Final, que vai contar passo a passo como a operação do Mossad de raptura do Eichmann se deu lá na Argentina. É bem bacana. E o segundo é o documentário integral do julgamento do Eichmann. Aí já é pra quem curte documentário, são as fitas originais, não é nada hollywoodiano assim, é mais ou menos maçante. Mas o documentário é interessante para, depois que você lê o livro do Eichmann, você vai perceber o quanto a Hannah Arendt consegue transformar o julgamento no livro, porque é realmente bem fiel. Ah, e terceiro e último, eu vou indicar também o documentário Por Dentro do Mossad, porque um dos agentes que raptou o Eichmann vai descrever passo a passo como eles fizeram. É isso.